Apesar de eu ser formada em psicologia desde 2008, eu não atuei com a clínica logo de cara, assim, eu meio fugi da clínica um pouquinho. E quando foi em 2015, eu já tinha 3 filhos, né, já tinha passado aquele momento inicial da maternidade, aí eu decidi me dedicar à clínica. E aí comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil, terapia cognitivo-comportamental na infância. A terapia do esquema eu não tinha ideia do que era ainda. E nesses estudos eu comecei a fazer parte de alguns grupos de profissionais aqui em Maceió. E aí nesses grupos de profissionais eu conheci a Jaque, num grupo de estudos sobre a TCC. E eu diria que assim, a Jaque foi aquela pessoa que eu lembro exatamente o primeiro dia que eu a vi. Foi no Palato Farol. E quando ela chegou, eu olhei e disse, gente, quem é essa moça? Quem é essa mulher? E eu fiquei bem pertinho dela, ouvindo, conversando. E naquele momento eu disse, bom, um dia eu quero chegar lá, um dia eu quero chegar assim, ser um pouquinho do que essa pessoa hoje representou para mim. E aí a gente começou a fazer parte desse grupo, né? Mensalmente a gente se encontrava. E por aí, a Jaque ia falando sobre a terapia do esquema, eu fui me apaixonando pela terapia do esquema, né? Pelas falas dela, pelas aulas que ela trazia para o grupo. E pouco a pouco eu fui me aprofundando um pouco mais nesse assunto. Nessa época eu estava fazendo especialização em TCC em Aracaju e aí a Jaque abria a segunda turma de formação em terapia do esquema. E quando ela falou, né, ó, vou abrir uma turma nova sobre terapia do esquema, quem tem interesse, ela mandou pra gente, né, todos os informativos da turma. E eu, apesar de não saber ainda exatamente se eu iria trabalhar e atuar com aquilo, eu fiz, não, vou fazer, né? E aí assim eu entrei nessa segunda turma. No momento ainda não existia o Insere, assim como é hoje, a clínica Insere hoje. A gente ia para hotéis, os encontros aconteciam em hotéis. E daí foi quando eu fui conhecendo a Jaque, conhecendo a terapia do esquema e foi quando eu conheci o Insere. Quando a gente desenhou todo o formato do baralho, eu e a Bárbara, né, que é a minha sócia, a gente ficou pensando por onde a gente vai lançar esse baralho. Né? A gente já tinha discutido várias vezes isso com a Jaque, mas até então o Insere não era uma editora ainda. Né? Na verdade, o Insere produzia os materiais do Insere. A gente não tinha esse conhecimento de que eles abririam para outros profissionais e tudo mais. E eu lembro que na época a gente buscou outras editoras aqui em Maceió, mas a gente ficava ali dentro assim, a gente queria algo que tivesse a qualidade dos materiais do Insere. E aí eu lembro exatamente que um dia eu fui conversar com a Bárbara e falei assim, ai Bárbara, seria tão legal se a Jaque, né, se a gente pudesse lançar algo parecido com os baralhos do Insere. E aí fez, então vamos perguntar a ela. E aí eu lembro que eu liguei pra Jaque, a Jaque fez, vamos sentar, Rafinha, vamos conversar. E aí nesse período a gente veio, eu lembro que ainda era pandemia, a gente marcou aqui no Insere um encontro, uma reunião. A gente conversou, eu expliquei pra ela tudo que a gente estava pensando e na hora a Jaque falou, vamos fazer. E foi muito interessante porque era a primeira vez que eles faziam essa parceria e era a primeira vez também que a gente lançava um material. Então foi tudo muito conversado, foi tudo muito combinado. E em abril a gente conseguiu aí lançar do jeitinho que a gente queria, nas cores que a gente tinha pensado, no formato que a gente tinha pensado. E tá aí o nosso baralhinho junto ao Insere, fazendo o maior sucesso.